graça e paz, meus irmãos. Bem-vindo a mais um Palavra do Dia. Hoje estamos num lugar diferente. Estamos no coração da floresta amazônica. Vocês vão entender o porquê que a gente está aqui, qual é a mensagem, o que o Espírito Santo colocou para a gente falar no dia de hoje. Mensagem de hoje vai estar lá em Lucas capítulo 21, do 7 até o 19. Vamos lá, meus irmãos? E perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? Em sinais haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. E quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos, perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque lhes darei a palavra e a sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos os que opuserem a vocês. E vocês serão entregues até os seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vocês. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. E pela perseverança de vocês, ganharão a sua alma. Pois é, meus irmãos, o que a gente tem para conversar no dia de hoje? Estamos aqui num ambiente diferente, estamos na floresta, né? Então, depois vamos ver mais um pouquinho. Todo descabelado, suado, né? Estamos numa missão, estamos aqui numa expedição. E ao longo desses dias aqui, o Espírito Santo colocou essa mensagem de Lucas e eu vou compartilhar com você. O que ele quer dizer nisso, né? Ele está falando sobre o princípio das dores. Princípio das dores, o que é isso, pastor? Vamos lá, né? Vamos explicar o que são esses princípios das dores. Então, ele consiste o quê? Consiste em sinais. São sinais que virão ao longo desses dias, né? Que indicará o momento da vinda ressurreta, né? A vinda de Cristo Jesus dos céus, hein? Do arrebatamento, né? Primeiro arrebatamento, depois da vinda. Quais são esses sinais? São 6 sinais que teremos ao longo desses princípios das dores. Primeiro, falsos profetas e doutrinas vãs. Hoje já estamos vendo bastante sobre isso, né? Quantas pessoas dizem que são homens de Deus, mulheres de Deus, são profetas e na verdade nem tanto são. Então, doutrinas que não são baseadas na palavra, é o que está na palavra de Deus, é o que diz a palavra. Isso é a doutrina pura e verdadeira. Segundo os sinais que ele fala, guerras e rumores de guerras. Hoje a gente já está vivendo isso, né? Temos 2 exemplos aí que a gente pode poder já colocar o que vem acontecendo. Temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, que já tem aí mais de anos, já está em praticamente quase 2 anos de guerra. Parece, é pouco, é besteira, mas já são um bom tempo. A última aí que a gente tem para meados para completar quase um ano, né? Que a Palestina, né? Atacou Israel, né? E aí continua agora a questão da Síria, que está se envolvendo também nesse processo. Então, tem essa guerra contra Israel. Então, e entre outras que a gente vê se iniciando ou vem se desenhando alguns tratados, algumas coisas. Então, importante. Terceiro, terremotos. A gente vai ver daqui a pouco.
Então, terremotos, a gente vem observando que vem se aumentando gradativamente esses eventos na nossa Terra. Fome, outro sinal. Epidemia, a gente está vendo isso, né? Vem acontecendo. Já tivemos a última grande que a gente pode relacionar o quê? Covid. O Covid foi uma grande epidemia. Outra coisa que está acontecendo, né? Que está depois desses alagamentos do Rio Grande do Sul, está vendo aí uma grande movimento, epidemia de leptospirose, né? Então, causas de um evento natural. E sinais dos céus, o último, né? Sinais dos céus. Sinais vindos dos céus, que em Apocalipse fala, né? Queda das estrelas, processo todinho, né? Então, sinais dos céus seriam outro momento. Então, nesse momento, lá em Lucas, ele descreve o quê? Jesus respondendo aos seus discípulos, comentando aos seus discípulos, direcionando aos seus discípulos como, né, como é que vai se suceder o princípios da luz, como um alerta. Olha, ei, presta atenção, vai acontecer isso, vai acontecer esses 6 sinais, falsos profetas, guerras, terremotos, fome, epidemia, sinais vindos dos céus, vão vir nisso. Prestem atenção para não serem enganados. Ou preste atenção, se alinhem comigo, está perto do dia. Então, alinhar, vamos ficar esperto, né? E aí, vamos lá agora para aprofundar um pouquinho mais da nossa reflexão aí. Então, quantas doutrinas, né? A gente pode perceber, como falei, ao redor do mundo, tem várias, né? A gente já comentou isso, várias doutrinas que vem acontecendo. O que a gente pode tirar de tudo isso? Então, falando assim, né? Sinais, né? Terremotos, epidemia, vamos lá, né? Vamos dar um pause agora aqui e vamos trazer aqui os eventos que aconteceram aí de janeiro até hoje, né? O que vem acontecendo? Quais são os sinais que a natureza está nos dando, né? Desses princípios da dor. Vamos lá conferir, pessoal? E não foram poucos sinais, não. Então, Jesus ele usa a alegoria, né, quando vai escrever sobre as dores do parto. Né? Como é a dor do parto? Né? Então, você, minha irmã que está assistindo, né, que já teve um filho, sabe como é a dor do parto. Então, ela começa gradativamente, uma contração, outra, e aos poucos, de acordo com que vai se aproximando ao momento de nascer a criança, ela vai se aumentando a quantidade, a repetibilidade e a intensidade. Entenderam? A frequência que vai acontecendo as contrações e a intensidade até que a criança venha a ser, né, venha a nascer. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer dos sinais? Né? A frequência de eventos, a gente viu agora há pouco, que vem acontecendo, vem se aumentando. Terremotos, tempestades, enchentes, vulcões. Então, vem se aumentando a intensidade, a quantidade e, consequentemente, a intensidade. A gente viu ali, né? Tivemos terremotos que foram recordes, que fazia anos e anos que não se tinha terremotos de tamanha intensidade. Lugares que alagaram de forma absurda. O Rio Grande do Sul foi um exemplo disso. Já tinha mais de 80 anos, parece 70, 80 anos, que não tinha uma enchente de tal forma, da última, né? Foi na década de 40. Então, a intensidade vem se aumentando, né? Até que venha o dia do parto. O dia que o parto, quando ele fala, né? A criança que nasce é Cristo, a volta de Cristo à Terra, para levar a sua igreja. Entenderam? Copiaram a mensagem? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aí.
Falamos do terremoto, falamos das epidemias, fome, né? A fome vem se aumentando gradativa. A gente sempre soube, mas tem fome, aquela coisa, porque a África. Não é só na África, meus irmãos. Muitos lugares, dentro aqui no Brasil, nos lugares que a gente menos imagina, tem muita gente passando fome. Tem muita gente no estado de miséria. Tá? Quando ele fala essa fome, não é só desse estado, é que vem gerar uma fome para todos os lugares, para toda uma fome devastadora. Por que isso, né? E como será isso aí? Vai ter escassez de alimentos. Por que essa escassez de alimentos? Não está tendo desastres. Então, todos esses desastres que vêm acontecendo vai diminuir as colheitas, ou por muita chuva, ou por falta de chuva, ou por muito frio, né? Ou por excesso de calor. Então, isso compromete as plantações, compromete as cultivos, as lavouras. Então, vai diminuir a oferta de alimentos. Consequentemente, a nossa população continua aumentando e vai faltar alimento. Então, entender a relação, como tudo está interligado, desastres naturais vai trazer comprometimento no fornecimento de grãos, de alimentos, comprometimento de grãos, vai faltar alimento, vai gerar fome. Tudo está interligado, meus irmãos. Não é à toa, não é em vão, não existe coincidência. Existe Jesuicidência. Aprenderam essa? Então, isso faz um pacote completo. Tudo está interligado. Vamos seguir. Quando falam de perseguições, né? Prisões e perseguições por causa do evangelho, a gente acha que é uma coisa distante. Mas não é, meus irmãos. Hoje eu estava estudando sobre, vendo aqui o site da Igreja Perseguida, né? É uma instituição mundial que monitora os países que têm mais perseguição, né, aos cristãos, a quantidade de perseguições. Então ele dá um estudo muito legal, né? Então o que ele fala lá? Que em primeiro lugar são os países do Oriente Médio, que tem a maior quantidade de perseguições aos cristãos. Depois, por incrível que pareça, há vários países da África. A África alguns locais, eles têm uma opressão muito grande com relação aos cristãos. E por fim, a Ásia. Os países da Ásia também têm uma perseguição considerável. Parece que não, mas tem sim, mesmo. E totalizando isso, o Instituto lá, eles calculam que seriam na faixa de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. É uma quantidade considerável. Uma quantidade considerável. Tá? E por fim, para a gente colocar aí mais um detalhezinho que ele fala, né? Que levantar a paz, filhos contra pais, né? A violência entre família. A gente vem percebendo isso cada dia mais e mais. A gente vê hoje, eu tirei da minha vida, eu vejo muito pouco quando tem essas notícias do que eu brinco, o jornal de sangue ou televisão de sangue, essa coisa que só passa desgraça, eu já tiro, eu evito de ver isso. Mas às vezes a gente tem que ver para poder ver o que está acontecendo no mundo, para a gente ver os sinais do que está acontecendo em nossa volta. E a gente vê isso, filhos matando pais, pais matando filhos, tudo por interesse próprio, pelo egoísmo, por pensar no eu e não pensar no outro. Hoje, a banalização da vida, a banalização da família está sendo assim uma coisa gigantesca. Está sendo deixado de lado os princípios, deixando de lado a família, deixando de lado o honrar pai, honrar mãe, o amor que Cristo nos ensina, está sendo deixado de lado. A gente está deixando permear isso dentro das nossas casas. Quando a gente permeia tudo isso, essa maldade na casa, é a apostasia da nossa fé. A gente está dando uma apostasia lá, largar, abandonar a fé. Porque se isso migra dentro da nossa casa, a gente não tem, é sinal que não temos Deus na nossa vida. A gente não acredita na Bíblia, a gente não acredita em Cristo, a gente não acredita no que se fala. A gente não pode que isso entre dentro da nossa casa. A gente tem que orar, tem que jejuar, tem que estar alinhado na presença, na posição correta, para que não demos dar brecha, para que a gente tenha uma casa fortalecida, blindada no Senhor. É isso.
É a essência das coisas. Então a gente tem que estar alinhado, a gente tem que, como pai, eu pego meus filhos e a gente vai junto, a gente vai orar. Eu faço 3 vezes na semana em casa. Uma escola, a minha filha brinca que é a escola da Bíblia do papai. A gente faz isso 3 vezes na semana. A gente senta, a gente estuda a palavra junto, de uma forma lúdica para a criança. A gente pega e passa o desenho, eles pintam, se torna uma coisa alegre, uma coisa divertida. Tem o culto da casa, o culto da família na minha casa, que a gente faz. A gente tem um momento entre eu e a minha esposa de sentar, conversar, dialogar sobre a palavra de Deus. É isso que a gente precisa dentro da nossa casa. A gente está em comunhão com os irmãos dentro da igreja. Precisamos ter isso em mente, precisamos implantar isso na nossa vida. Porque os dias do fim estão próximos, virão dias difíceis. Dias difíceis lá, que está em Colossenses. Essa palavra que ele fala é isso, que virão dias difíceis. Mateus também usa essa palavra difícil. Eu até gravei já um devocional sobre isso, uma palavra do dia falando sobre isso, que esses dias difíceis é um dia que Mateus usa para o endemoniado gadareno. Imagina que isso, se ele falou que eles eram difíceis, é a mesma palavra do grego que eles usam para esses dois termos, o termo de dias difíceis, são dias dominados pelas potestades, dias dominados por influências malignas na vida das pessoas. Então temos que estar atentos, olho aberto, meu irmão. Os olhos nossos têm que estar abertos, o ouvido atento a ouvir o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala. A gente tem que estar atento, meus irmãos. Entenderam? Vamos pensar, vamos refletir nesse assunto. Vamos pensar, o que a gente vai colocar aí agora? Vamos lá, a nossa dever aí, a nossa reflexão ali. Você está pautando a sua casa na rocha que é Cristo Jesus? Você está passando os princípios bíblicos, os princípios de valores para os seus filhos? Você tem tendo tempo de qualidade para se dedicar em amor para o seu marido ou para sua esposa? Pense nisso. Fique com Deus. Um grande abraço e aproveitem mais um pouco dessa imagem, dessa floresta linda e maravilhosa que Deus nos deu. Por isso que eu coloquei essa floresta. A gente falou dos princípios, né? Da parte da natureza. Nada melhor do que uma natureza maravilhosa que Deus criou para a gente, para ser esse cenário lindo dessa palavra do dia. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo. Caminhada pela floresta. Uma linda floresta, floresta amazônica. Coração dela aqui. É fantástico esse lugar. Oportunidade para poucos. Que bênção. Tudo isso que Deus fez. A gente poder ver as maravilhas de Deus aqui. Cara, é surreal. É uma experiência única. Que floresta? Tá no meio do nada não, meus irmãos. Olha o tamanho dessa árvore. Essa aqui é pequena. Uau! Uma clareira show. Aqui vai ser o cenário do nosso Palavra do Dia hoje, hein? Uau! É aqui mesmo. Esse aqui vai ser o cenário.